Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Aguinaldo Antônio e estou com os meus amigos professor Alfredo Passos e Daniela Teixeira. Tudo bem? Olá, Alfredo. Oi, Oi, boa Dani. noite. Boa noite, Olá, Alfredo. Boa olá, noite, boa noite. Aguinaldo. Tudo Boa bem? noite, boa Tudo noite, bem, graças a Daniela. Boa Deus. noite, Aguinaldo. Boa noite a todos e todas. Muito Prazer estar bem, aqui com vocês hoje. grande prazer. Que bom. É, nós vamos falar hoje sobre inteligência de vendas e clientes. Ah, eu vou já passar aqui para as apresentações. Dani, você pode se apresentar, por gentileza? Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou CEO da Revi Inteligência, faço um trabalho também de mentoria com os nossos clientes, trabalho com o que hoje chamam de inteligência de mercado, inteligência competitiva há muitos anos, são mais de 20 anos aí de jornada em inteligência aplicada ao negócio, e eu costumo dizer que a gente trabalha com inteligência aplicada ao negócio porque a gente trabalha com inteligência comercial, inteligência de clientes, inteligência de mercado, e eu gosto muito de escrever, para quem me acompanha sabe que eu publico periodicamente artigos especializados, artigos técnicos, né, sobre inteligência aplicada ao negócio. E ao longo dessa trajetória na Revi, ao longo desses últimos 10 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com mais de 120 clientes e já treinei também muitos profissionais na área, em torno de 1.100. E é isso, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre inteligência de vendas e de clientes. Muito bom. Agora, professor Alfredo, pode se apresentar, por gentileza? Bom, então, fazendo um resumo, o que eu faço é a prestação de serviços em inteligência competitiva. Tenho realizado trabalhos muito voltados, né, a tanto empresas da área industrial quanto da área de consumo, tanto B2B quanto B2C. Professor universitário e escrevi livros também a respeito desse assunto. Esse é um assunto bastante intrigante, que eu gosto muito e foi a minha área de especialização em termos profissionais. Muito bem. E eu sou o professor Aguinaldo Antônio dos Santos. Eu sou doutorando em administração, também tenho mestrado em administração. Minha carreira foi por um bom tempo na área de tecnologia da informação e depois eu migrei para a área de negócios. Consultor, atuei em diversas empresas, entre elas a Petrobras, a Vale. Hoje eu sou coordenador, professor e coordenador de cursos de graduação e de pós-inteligência de mercado no Centro Universitário Senac, campus que tem em Santo Amaro. E também atuo como representante do CRA e sou membro, um chanceler de uma instituição sem fins lucrativos chamada Sociedade Santos Martins, que atua no Jardim Ângela. Muito bem. Apresentados, eu apenas gostaria só de citar sobre o canal que vocês estão aqui assistindo hoje, é o Inteligência do Mercado Senac Santo Amaro. Temos outros canais que a gente acaba publicando especificamente sobre inteligência de mercado, que é o Instagram, Senac Pós Inteligência de Mercado, Facebook, mesmo endereço, Senac Pós Inteligência de Mercado, e tem um podcast que alguns dos professores já estão, inclusive, colaborando, é o podcast PIN. Você pode acessar pelo agregador, pelo Spotify. E é isso, olha só. Alfredo, nós temos aqui alguns colegas que estão aqui dando boa noite para a gente. Dá uma olhada só. Olha, O que bacana, hein? professor Miguel Noronha Feio. Olha Muito o que ele escreveu aí, obrigado, ó. boa noite. Deixa eu Aí, olhar ó. mais de perto aqui. Faz parte. Obrigado, O, legal. o Muito obrigado Rodrigo também pela dando boa noite lembrança. aí. Rodrigo, boa noite. Isso, que legal. A Fátima Oi, Santos. Fátima. A Fátima já participa aí com a gente. Ah, que legal. A Aline Moraes. Oi, Aline. A Aline também é nossa cliente. Tudo Ah, que bem? Que legal. bom, Que boa bom. noite. O Leandro também, Leandro Costa.
Oi, Leandro, bem-vindo. Bem-vindo, Veio mais um gente. boa noite do Miguel e também do. Aí, ó. Vamos falar de metodologia ágil em vendas? Ó, Dani, isso é para você, hein? Aproveitando. Leandro, eu não vou abordar a metodologia ágil hoje, tá? Vai ficar para a próxima, mas tem muito, muito conteúdo para trazer para vocês. Eu trouxe mais de 10 técnicas para falar, tá bom? Tem muita coisa. Aqui um ex-aluno meu que me acompanha, Luiz Zanetin, bem-vindo mais uma vez. Boa Luiz, um grande noite. abraço. O seu xará, Luiz Augusto Vilela. Oi, Luiz, bom te ver por aqui. Luiz também já foi nosso cliente de treinamento. Que bom que você está por aqui. O meu irmão, olha só, o Adriano prestigiando aí. Isso é bom, isso é bom. Família. Só falta a Noelma, viu, Alfredo? Simone. Alfredo conhece minha irmã, Daniela. O Leandro Costa, show. E meu irmão aí, ó. Boa. A gente tem que ter uns puxa-saco de vez em quando, né? Não precisa ter torcida, né? Sempre com torcida fica mais motivado. Pois é. Bom, então nós vamos começar pela Daniela, certo? Vamos lá. Dani, Sim. preciso que você compartilhe a sua Compartilhe, tela. né? Isso. Vamos lá. Para que vocês entendam do que como nós vamos dividir a apresentação, gente, nós dividimos da seguinte forma. Primeira parte, sobre as técnicas de inteligência e mercado, as ferramentas que a Dani já até abordou aqui, já comentou rapidamente, né, que ela vai falar, e depois dividiremos o tempo com o professor Alfredo Passos, certo? Muito bem. Seu slide já está no ar, tá, Dani? Maravilha. Tá tudo certo, então, para a gente começar, né? Sim, pode ficar à vontade, eu vou deixar meu microfone mudo, mas fique à vontade, por favor. E vou intercalando aqui com boa noite do pessoal. Maravilha. Eu vou falar sobre demandas de inteligência e depois nós vamos afunilar para a metodologia e vamos falar especificamente sobre inteligência de clientes, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas técnicas para aumentar as vendas. É lógico que tem mais técnicas, tem uma série de outras técnicas de ferramentas, só que eu resolvi focar nessas que fazem parte da nossa metodologia Revi, ok? A gente fez um levantamento em maio sobre as demandas de inteligência. Então, aqui eu trago para vocês uma visão consolidada de clientes, profissionais que já foram nossos clientes e alguns profissionais do mercado que nós conversamos, além da visão da Revi. Alguns profissionais que assistiram a nossa live... Sim? Desculpe te interromper. Sim. Mas está tendo um problema técnico aqui que sua transparência está piscando. Alfredo, para você também, né? Que Pelo que eu estranho. estou vendo. Faz o seguinte, vamos Você quer? cancelar Vou interromper o compartilhamento e aí se não der certo, você passa por aí, né? Tudo bem. Então vamos lá, vou de novo aqui. Começou a piscar do nada e eu comecei a olhar, a gravação também está saindo. Tá, então vamos lá de novo. E aí, pessoal, nós pedimos desculpas aqui, né? Tem hora que foge do nosso controle, né? Muito bem, estou vendo aqui. Tá, vamos lá então para ver se a gente consegue. Se continuar, você passa por aí, tá? Eu só acho um pouco mais fácil fazer. Isso. Né? Pode apertar F5 da sua apresentação. Tá, já tá ok? Tá conseguindo? Tá ok também. Parou de piscar? Parou. Então vamos lá. A gente fez um levantamento, conversamos com alguns clientes, com alguns profissionais que já foram nossos clientes também, para fazer essa versão nossa, que vocês vão ver agora, que são as demandas de inteligência para 2020. Então, vamos entender que eu estou falando primeiramente de demandas de inteligência aplicada ao negócio, ou seja, pode ser inteligência de clientes, de mercado ou competitiva e comercial, tá? Então, a primeira demanda muito forte nas empresas que nós identificamos
é inteligência de clientes. E eu acho importante conceituar o que é inteligência de clientes para vocês. Em 2009, eu escrevi a metodologia REVI, que significa Rede de Valor para Inteligência Empresarial, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Um dos eixos da metodologia é a inteligência de clientes. E na época, eu conceituei a inteligência de clientes como uma prática empresarial com um programa coordenado e contínuo para seleção, análise, gerenciamento, disseminação e avaliação dos dados e informações sobre o cliente, que pode ser desde a etapa de prospecção até a etapa de gestão do negócio. Para quê? Para criar conhecimento e agilizar a tomada de decisão nas empresas, quer seja estratégica, voltada para o futuro, ou tática, voltada para o presente. Tá? Então, essa é a nossa visão de inteligência de clientes. Então, eu vou falar agora e nos próximos slides sobre inteligência de clientes, então vocês já entendem o que eu estou chamando de inteligência de clientes. Lembrando que o programa precisa ser coordenado e contínuo, ou seja, não adianta, por exemplo, você fazer o monitoramento de clientes ou de prospects, né, os clientes em potencial, no mês e depois demorar 6 meses, 1 ano para fazer essa atualização, tá? Por isso precisa ser coordenado e contínuo. E já falando um pouco mais das técnicas, as empresas estão monitorando os seus clientes, tá? E seus prospects também. Então, essa é uma das técnicas que nós identificamos como uma das práticas da empresa quando se fala em inteligência de clientes. Então, como é que pode ser feito e como a gente ouviu das empresas que elas estão fazendo isso? Através, por exemplo, de boletins semanais. Então, eles enviam para a área de vendas um boletim semanal com as atividades, as principais ações de clientes ou de prospects. E isso ajuda, por exemplo, a gerar um cross-sell na empresa. Olha, a gente viu que você está fazendo tal ação, então será que você tem interesse em outra solução nossa? Então, é nesse sentido. Outro ponto que eu quero destacar é a qualificação de leads. E hoje nós estamos falando em smart leads. Tem muitas ferramentas tecnológicas hoje que estão nos ajudando a fazer todo o mapeamento para essa qualificação de leads, tá? E a segmentação nos ajuda muito. A gente pode ter uma segmentação tradicional e a gente também pode ter outros tipos de segmentação que eu vou falar para vocês quando eu falar especificamente de inteligência de clientes nos próximos slides, tá? A CRM, eu não estou falando só da tecnologia de CRM, então aqui a gente está falando da tríade de pessoas, processos e tecnologia. Em torno de 2018, eu comecei a ver o maior movimento, o maior interesse também das empresas pelo CRM. Inclusive, em alguns dos nossos clientes começaram a implementar. Então, o CRM também surge como um braço forte para as empresas trabalharem e aperfeiçoar seus funis de vendas. Vamos falar um pouco de avaliações de impacto de portfólio. Então, aqui, as empresas estão interessadas em saber qual é o portfólio de clientes dos seus clientes. Veja, essa situação com a pandemia trouxe um novo cenário. Então, como é que esse portfólio vai impactar o nosso negócio? Como é que a gente poderia fazer uma avaliação do portfólio dos clientes com o nosso portfólio de soluções? Será que a gente consegue trazer novas soluções, soluções mais adequadas, tá? Então, ressalto estas 5 possibilidades entre técnicas e abordagens para a gente tratar a inteligência de clientes. Nós temos também um segundo grupo, que é o grupo que eu chamo de monitoramento geral, tá? E eu vou falar para vocês como as empresas vêm trabalhando esse monitoramento geral. Primeira delas, uma visão de macroambiente. Então, nós estamos falando de análise PESTAL ou PESTEL, que envolve política, economia, o social, sociologia, tecnologia, meio ambiente e legislação. Tá? Um segundo grupo que as empresas também estão trabalhando o monitoramento é radar de investimentos. Então, quem está investindo? Quais prospects, quais empresas que nós estamos interessados, ou mesmo os nossos concorrentes, será que eles estão investindo? Será que eles estão buscando fusões e aquisições? O que, quando, onde, como e por quê?
sempre respondendo essas questões, tá? Radar, entrega mais simples, mais imediata. Monitoramento também está sendo feito, turma, para insumos para outros produtos. Então, nós temos entregas mais estratégicas, mais complexas, como cenários, tá? O que são cenários? Cenários é a construção de imagens que podem projetar um futuro alternativo para a empresa ou para a solução, tá? Vou falar depois de cenários. Então, só para terminar essa parte de monitoramento, também está sendo usado para produzir insumos, por ser uma entrega mais simples, para outros produtos. E sim, por favor. Dani, você sabe que essa parte de monitoramento é muito importante que a gente entenda, né? Não só, né, a microeconomia, onde a empresa atua, né, mas um macro, né, o macroambiente, inclusive, né, a perspectiva de taxas de juros, de inflação, de mercado no geral, o crescimento do mercado, né. Claro, a gente sabe que nós estamos num momento específico, mas fora desse momento específico é muito importante que a gente tenha uma visão, né, linear, né, desses seis pontos que você apresentou aqui, né, do Pestel, né? Sim, sim. Né? Com certeza. Inclusive foi o webinar da semana passada de vocês com a Regina foi sobre isso, um conteúdo bem interessante, né? Sobre análise setorial, que está aí na análise Pestel. E por último, para terminar o monitoramento, concorrência. Monitorar os concorrentes, principalmente os principais concorrentes. Terceiro grupo, cenários e tendências. Como eu expliquei para vocês, né, quando a gente fala de cenários, a gente está falando de construção de imagens, de projeções de futuros alternativos, tá? Então, esses cenários, eles precisam ter consistência, eles precisam ter relevância e precisam ter certa probabilidade de acontecer, porque não adianta você também projetar um cenário sem probabilidade de acontecer, tá? Principalmente nesses tempos de pandemia. Quando eu pergunto para os clientes, para os profissionais com quem a gente conversou, o que eles estão vendo em cenários, o que eles estão fazendo de entregas, eles me disseram que o foco é inovação, então eles estão projetando cenários e tendências para que a empresa, para que as soluções possam inovar e trazer isso para os seus clientes, tá? Estão muito preocupados também com a questão pós-pandemia, ou seja, cenários são usados para projetar o futuro. Então, depois que essa questão da pandemia passar ou melhorar, certo? Como é que vai ser? Como é que vai estar o comportamento do consumidor, por exemplo? Tá? Também está sendo usado para fazer projeções e potencial do negócio, ou de uma solução específica, ou do negócio como um todo, impactos do Covid para o negócio, e um cliente nosso, uma empresa que já foi cliente nosso do setor financeiro, me falou que eles estavam aproveitando esses meses, né, para fazer revisões dos cenários que eles já tinham projetado para os últimos anos, tá? Então, algumas empresas também têm feito revisões e, inclusive, me falaram que cenários projetados para 3, 4 anos estão acontecendo agora. Tá? Então, o que eles projetaram de soluções, por exemplo, como os aplicativos, né? No caso do setor financeiro. Então, hoje em dia tem muito mais aplicativo, né? Por exemplo, os bancos estão criando mais aplicativos. O Banco Itaú, por exemplo, toda a parte do Pronamp para as microempresas foi através do aplicativo. Tá? Então, cada vez mais nessa questão dos aplicativos, muito forte aí no setor financeiro. E para terminar, a concorrência. Tá? Mapeamento, análise da concorrência, monitoramento, que eu já falei. Então, as empresas estão preocupadas em entender a estratégia dos seus concorrentes. Ok, a Covid impactou o concorrente? Como? Qual que vai ser o próximo passo desse concorrente? Tá? Então, aí, gente, uma visão geral sobre as demandas de inteligência para 2020, tá? Pois bem, falamos das demandas de inteligência, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a metodologia Revi, tá? Para a gente entender como é que se encaixam os eixos da inteligência. A Revi significa Rede de Valor para Inteligência Empresarial.
É o nome de uma metodologia que eu criei para trabalhar a inovação pela inteligência empresarial e gerar resultados para as empresas. Eu criei essa metodologia, turma, fazem 12 anos, tá? E desde então a gente vem trabalhando com os processos, as técnicas da metodologia Revi. Então, todas essas demandas que eu mostrei para vocês, a gente tem uma forma de trabalhar, a gente tem um processo de trabalho que fazem parte dessa metodologia. Aqui é o modelo conceitual da metodologia, tá? Então, ela é formada por 4 eixos da inteligência: inteligência competitiva, inteligência de clientes, de parceiros e de produtos. A gente, a partir do dia 1º de setembro, a gente vai estar com a nossa certificação profissional em inteligência competitiva. A gente vai estar juntos com web aulas ao vivo, 36 horas, ensinando só esse eixo de inteligência competitiva, tá? Hoje, o motivo pelo qual eu estou aqui falando, conversando com vocês, é para o eixo inteligência de clientes. Então, cada eixo tem as suas técnicas, as suas formas de trabalho, os seus processos, tá? Quem alimenta a Revi? Os concorrentes, os clientes, e aí eu também incluo os prospects, né, clientes em potencial, os parceiros estratégicos e outros parceiros, como fornecedores, distribuidores, provedores de serviço. E a Revi tem uma base. A base da Revi é o conhecimento, então você produzir, você fazer esse cruzar esse conhecimento todo, né? Você produzir conhecimento sobre clientes, sobre parceiros, sobre concorrência e conseguir fazer isso permear na sua empresa, por isso que é uma rede, tá? E a colaboração. Então, quando eu falo de colaboração, eu também estou falando, né, de colaboração não só na equipe de inteligência, mas colaboração envolvendo os profissionais da empresa, porque uma área de inteligência não funciona só com o profissional sentado atrás de um computador e fazendo análise ou fazendo estatística ou vendo tecnologia e aplicando essa tecnologia com Big Data, com inteligência artificial. Não. Uma área de inteligência se produz com pessoas, negociando, interagindo com essas pessoas. Então, aqui eu estou falando de criação de redes de inteligência, que podem ser interna, ou seja, com os profissionais internos ou externa. Quando a gente monta um projeto, a gente trabalha com essas redes de inteligência interna ou externa dentro da empresa. E entrevistamos, por exemplo, os clientes dos nossos clientes ou os parceiros dos nossos clientes, para que a gente possa montar projetos que realmente tragam resultados para os nossos clientes. Tá? E como resultados, a inovação pela inteligência empresarial. Então, trabalhando dessa forma, nós vamos alcançar essa inovação para os nossos clientes e valor. Valor não só para a área de inteligência ou para a empresa, mas também para os clientes e parceiros, porque se nós vamos trabalhar em rede e se a gente vai trabalhar nesse modelo de colaboração, a gente tem a capacidade de gerar novos negócios, novas oportunidades e fazer nosso cliente ficar mais satisfeito, tá? Então, a partir disso, agora eu vou falar especificamente sobre o eixo inteligência de clientes, tá? Que eu trouxe aqui para vocês. Muito importante, muito interessante essa metodologia É uma que você estudou metodologia, bastante. pois é, Agnalda, uma metodologia que, assim, eu trabalho com ela faz 10 anos, tá? A Revi surgiu em 2008, 2009 eu escrevi o artigo científico, que inclusive foi publicado na revista da SPM, que tá Certo. disponível na internet, turma, para quem quiser ler a primeira versão. É lógico que, ao longo desses 10 anos, a metodologia sofreu algumas alterações, nós fizemos melhorias, então tem mais indicadores, tem mais processos. Então, ao longo desses anos, nós melhoramos a metodologia, tá? E melhoramos todas as práticas que nós implementamos nos clientes, nos projetos, ou ensinamos para os nossos clientes em mentoria ou em cursos, tá? Muito Então, legal. aqui E sobre a certificação também, achei também muito interessante para uma área de inteligência de mercado que está ganhando uma robustez, é muito legal. a ideia, Aguinaldo, é assim, o que a gente fez na certificação? A Revi como empresa surgiu em 2010, né? Então, ao longo desses 10 anos, e o primeiro treinamento que eu dei como Hum. Revi,
para a Revi, como empresa Revi, foi em 2010. Então, o que eu fiz? Eu reuni a minha experiência desses 10 anos e empacotei na certificação, tá? E foi isso. A ideia é, com o crescimento agora que nós estamos observando desse eixo de inteligência de clientes, a gente quer também, por exemplo, montar uma certificação para inteligência de clientes, por exemplo, né? Porque não, a Claro. gente também pode fazer isso, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou explicar rapidamente para vocês, vou dar alguns exemplos de como essas técnicas e abordagens podem funcionar para o negócio, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma técnica, porque assim, o tempo é curto, tem mais de 10, então eu vou falar rapidamente, tá? Se tiver alguma dúvida sobre alguma específica, a turma fica à vontade para fazer pergunta, tá? Muito O que bem. é importante falar aqui para vocês? A tecnologia, ela é cross, tá? Então, a tecnologia você não vai encontrar aqui. Por quê? Porque monitoramento, por exemplo, você vai fazer o monitoramento de clientes. Você pode usar a tecnologia para agilizar esse monitoramento. Então, vamos supor que você vai fazer um monitoramento, como eu até falei no slide anterior, quando eu mostrei as demandas de inteligência, você vai fazer um monitoramento sobre clientes ou sobre prospects, tá? A gente fez para um cliente, porque ele queria monitorar prospects. Então, você vai, por exemplo, como é que a tecnologia pode ajudar? Você pode ir para o Google e fazer a pesquisa, digitar o nome do cliente, algumas palavras-chave, e você vai para o Google e acha informação sobre ele. Só que a tecnologia, principalmente se o negócio é maior, se tem muitos concorrentes, porque tem empresa, turma, vocês sabem, que não tem 5, 10 concorrentes. A gente já trabalhou para empresa que tem 40 concorrentes, 50, né? Tem esses gigantes de tecnologia da informação, tem dezenas de concorrentes, né? Então, a tecnologia pode agilizar o trabalho da coleta. Então, uma boa ferramenta de clipping, nesse exemplo de monitoramento, por exemplo, pode ajudá-los a fazer um excelente trabalho de monitoramento de prospects ou clientes, tá? Monitoramento, estou começando a falar dele aqui, ele é uma técnica mais básica. Você pode fazer monitoramento diário, semanal, mensal, dependendo do seu negócio, do número de conteúdo, do número de notícias que você tem disponível. Estou falando especificamente do monitoramento de notícias, tá, turma? Mas você tem monitoramento de dados, você pode ter diversas formas de monitoramento, tá? Então, dei um exemplo para vocês. Depois eu vou falar logo aqui abaixo, nós temos o mapeamento. O mapeamento é uma técnica interessante porque você pode fazer um cross de técnicas dentro do mapeamento. Então, ele é mais complexo que o monitoramento por causa disso. Você pode cruzar, por exemplo, fazer uma SWOT e juntar, por exemplo, um ciclo de vida do cliente dentro do mapeamento. Tá? Então, ele é uma técnica mais complexa e ele tem um nível de análise também um pouco maior. Daniela, mas você colocou aqui análise SWOT. Mas como fazer SWOT? SWOT eu não faço para clientes. Pois é, turma, mas dá para fazer, certo? E você tem excelentes análises fazendo SWOT também para clientes. Você pode analisar os pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades para o seu cliente. Então, eu costumo dizer nos nossos treinamentos que nós não fazemos só SWOT para nossa empresa. Nós podemos fazer SWOT para produto, para todo o eixo da inteligência, os 4 eixos, para clientes, tá? E aí, vou contar algo que eu lembrei aqui para vocês. Faz muito tempo já, 15 anos atrás, eu trabalhava para uma empresa de tecnologia, a Revi, como Revi não existia ainda, eu era contratada, e a gente tinha uma semana era a semana do cliente, e eu via projetos fantásticos que os executivos de vendas faziam análise SWOT para clientes, dentre outras análises, tá? Então aí fica a dica para SWOT para cliente. Falar um pouco agora. Muito interessante quebrar esses Pois é, paradigmas, a né? gente que é consultoria, Aguinaldo, a gente É, entrega, é, então a gente consegue quebrar esses paradigmas, porque a gente entrega na prática desta forma, né, para os nossos é, clientes, tá? Olha aí, ó, o Vinícius Rocha. Daniela, tem um domínio absurdo do que fala. Ah, Parabéns. obrigada, Vinícius. Estamos aí E são a muitos Janaína anos também. também, né, Vinícius? A Janaína também, ó, muito bom. Pode Ah, seguir, legal, por gente, gentileza. maravilha. Fico contente, viu? Me É motiva bom, bastante. Obrigada. é, é bom mesmo. Então,
Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de benchmarking. Benchmarking, eu acho que a maioria de vocês já sabe, são as melhores práticas. Então, às vezes, é importante a gente mapear as melhores práticas do mercado ou do setor para o nosso cliente. Às vezes a gente não consegue, vamos pensar em um prospect, né, num cliente potencial. Ah, minha empresa quer conseguir uma determinada conta. Então, você pode fazer benchmark com empresas do setor, para você conseguir mais informações sobre o setor e sobre esse cliente também, tá? Então, fica a dica, mais uma possibilidade de trabalhar a inteligência de clientes para vendas, tá? Vou falar agora sobre gerenciamento de projetos. Turma, toda entrega de inteligência aplicada a negócio, quer seja uma área de inteligência de clientes ou de mercado, competitiva, né, produtos, ela precisa ter um gerenciamento básico de projetos. Você não precisa saber técnicas avançadas de PMI, PMO, não precisa, mas você precisa ter um gerenciamento de projetos. Quem vai fazer o quê? A responsabilidade é de quem por essa entrega. Eu, inclusive, costumo passar para os nossos clientes um relatório de horas, que até as horas podem ser preenchidas, porque o analista, sabendo o número de horas que ele leva para uma entrega, por exemplo, o gerente consegue delimitar melhor o trabalho da equipe toda, tá? Então, olha, o profissional X sabe mais sobre determinado assunto e tem mais facilidade, então vamos passar ele para essa entrega, né? Então, fazer um gerenciamento de projetos, tá? Isso é Muito bom muito mesmo. importante, tá? O É acompanhamento básico, também, né? sim, o acompanhamento, fazer, se você vai conversar com o cliente, fazer o follow, né? Fazer o É, follow-up. Então, tem várias técnicas que a gente ensina no Inteligência Competitiva na Prática sobre gerenciamento de projetos, tá? muito Que bom intercalar. Desculpe. sim, não, por favor, eu acho É que legal você existem as comentar. áreas do conhecimento, né, de gerenciamento de projetos, como você falou, você não precisa ser o gerente de projetos, você não precisa ser um Sim, profissional de projetos, mas é muito interessante você ter essa visão mais ampla de um projeto, um ciclo de vida, início, meio e fim, né? E isso não precisa ficar só no colo, né, do profissional, né? Você com essa visão, com esse domínio, você consegue exatamente enxergar o todo, né? sim, Agnaldo. E mais, a gente consegue, sabe, criar gráficos, você consegue medir o resultado da sua área, tá? Isso pode ser Perfeito. implementado para competitiva, de novo, para inteligência competitiva, para quem trabalha com inteligência de clientes, tá? Inteligência comercial ou de vendas. E, bom, vou falar um pouquinho agora sobre fatores críticos de sucesso. Importante você entender os fatores críticos de sucesso dos seus clientes. O que levou esse cliente a fechar a venda? E aí, é lógico, se você não trabalha numa área de inteligência de vendas ou no departamento comercial, você vai perguntar, tá? Então, funciona dessa forma. Como a gente faz nosso trabalho? A gente pergunta, tá? Então, quais são os fatores críticos de sucesso que te ajudaram a fechar uma venda ou não, tá? E aí eu vou juntar e vou falar um pouco desta aqui, ó, da análise de win-loss de clientes, que é a análise de perdas e ganhos de clientes. Então, turma, tem todo um processo para criar o win-loss de clientes na empresa, que vai desde da etapa de identificação de necessidades até depois é um ciclo, né, de implementação da win-loss. A gente tem isso em treinamento e também a gente ensina em mentoria para os nossos clientes. E olha que interessante, teve um cliente nosso que eu fiz o treinamento, ele aprendeu a win-loss, um cliente do setor de energia, e aí ele englobou, turma, a win-loss na gestão do relacionamento com clientes. Então, dentro do software que eles estavam implementando de gestão do relacionamento com clientes, ele fez um módulo de win-loss, tá? Para fazer win-loss, você vai precisar da equipe de vendas, não tem jeito, né? Se você é da área de inteligência de mercado, você vai precisar da equipe de vendas. Se você é de uma área ou de uma mesma diretoria, né? Às vezes a diretoria de vendas engloba a diretoria, a área de inteligência de mercado, tudo fica um pouco mais fácil, tá? Vou aproveitar, vou falar um pouco de CRM. O CRM, ele estava um pouco parado, aí a partir de 2018, eu comecei a ver uma maior movimentação, voltou a ter uma maior movimentação, um maior interesse
no CRM pelas empresas. E isso é muito bom para nós, né? Porque nós profissionais de inteligência, temos informações mais apuradas sobre o cliente. Só que o que acontece? O CRM tem uma visão de dentro para fora, certo? Muitas vezes é o próprio executivo de vendas que preenche as informações, os dados sobre os dados do cliente para gerar todos os gráficos, os dados. E aí, isso começou a ficar um pouco mais limitado, né? E nisso surge o Customer Experience, tá? Então, no Customer Experience, a visão, eles chamam de inside out, ou seja, a visão é de fora para dentro. E o que acontece, né? Acho que uma das melhores definições que eu achei do Customer Experience, e depois de muito estudar e ler bastante sobre o assunto, é que o Customer Experience, ele é responsável por fazer o cliente sentir. Então, o cliente, ele vai sentir, ele vai ter boas emoções ou não, né? É sobre emoções, como você proporcionar emoções para o seu cliente. E a gente espera, lógico, que sejam boas emoções, não emoções negativas, né? E aí, turma, o Customer Experience, nós temos algumas frentes, né? Então, a Revi trabalha com gestão da experiência do cliente e com implementação. Então, o que significa isso? A gente faz toda a estruturação e a implementação. Então, nós temos algumas frentes. Nós temos, do Customer Experience, nós temos estratégia do CX, cultura, governança, medição, design e entendimento do consumidor ou do cliente. Tá? Então, para todas essas etapas, para todas essas fases, tem etapas de implementação. Tá? E um ponto importante é, assim, se a gente fosse dividir, gestão do Customer Experience, depois a gente tem o Employee Experience, que é muito importante, está ligado com a cultura e com a governança também, que é a experiência do funcionário, do colaborador. Depois a gente tem a jornada, que são a gente vai mapear os pontos de contato, e nós temos o User Experience, que é o UX, tá? Então, a gente trabalha com a jornada e trabalhamos também com a gestão, que faz a estruturação de área ou de processo, tá? Deixa eu ver. E o que eu queria falar para vocês, por que o Customer Experience está crescendo demais? Por que tá acontecendo, que a gente viu a partir do ano passado, né, essa retomada aí? Customer Experience, turma, só para vocês terem uma ideia, quando eu escrevi a metodologia em 2008, eu mapeei o Customer Experience. Naquela época, 12 anos atrás, uma das poucas empresas que tinham iniciativa no Brasil era a Samsung. Hoje, eles estão para lançar, os amigos do CX estão para lançar um livro sobre Customer Experience, com experiências de empresas no Brasil, olha que legal. Então, assim, ele realmente começou a acontecer, e acho que essa transformação digital que veio agora, com a pandemia, a aceleração, vai impulsionar muito. Eu vejo como uma área muito promissora para a inteligência de clientes, tá? Vamos terminar aqui. Eu vou falar agora sobre segmentação inteligente de clientes e vou juntar junto com mapas de clientes estratégicos. Muitas vezes, como a gente entrega? A gente faz essa segmentação. A segmentação, ela pode ser feita de uma forma tradicional, certo? E também a gente consegue fazer a segmentação por persona. Tá? O persona a gente mapeia na jornada do cliente em Customer Experience. Então, a gente mapeia o persona. O que é o persona? O persona vai ser um arquétipo que nós vamos criar baseado numas características de um grupo de clientes, tá? Resumindo, o persona é isso. E aí, fazendo essa segmentação de clientes, que a gente chama de segmentação inteligente de clientes, você pode traçar os mapas de clientes estratégicos. Então, quais clientes são mais estratégicos para a sua empresa? Você pode dividir e você vai ter personas para cada um deles, tá? E falta falar de duas, o ciclo de vida do cliente. O ciclo de vida do cliente, eu falei para vocês que pode englobar entregas, por exemplo, como mapeamento, tá? Se você estudou marketing, você conhece o ciclo de vida do produto, tá? Então, vamos pensar, tem introdução, mesma coisa. Crescimento, declínio,
maturidade e declínio. Então, a gente sempre quer ter alguns clientes na introdução, ou seja, estamos começando, né? Estamos na fase de prospecção, quase começando o relacionamento, crescimento e maturidade, né? Então, o foco, a gente sempre busca fazer esse trabalho aí para o cliente, buscar sempre esse foco, né? De ter a maioria entre crescimento e maturidade, tá? E para Dani, ter, sim, por favor. eu só queria acrescentar que, para nós aqui, às vezes no Brasil, o ciclo de vida do cliente, assim, aparece que é uma coisa, de certa forma, simples e talvez não muito utilizada, né? Normalmente não se utiliza, mas o que eu queria acrescentar é que essa análise do ciclo de vida do cliente, do seu cliente, no caso dos Estados Unidos, das 100 maiores, 80 fazem isso. Então, é só para ver a diferença, às vezes, de como uma metodologia, uma abordagem, né, uma técnica aparentemente simples, por aqui não é utilizada, enquanto, né, nos Estados Unidos se utiliza assim amplamente, né? Então não é a questão da complexidade da técnica, né? É uma técnica simples, mas porém que ajuda muito, né? Então é isso que eu Muito queria bom, completar. Alfredo. Nossa, muito, Alfredo, muito bom. sobre a análise win-loss, você que também conhece um pouco, você complementa? Sim, também queria fazer também é uma boa lembrança, Guinaldo, pelo seguinte, também outra análise, né, que é exatamente essa de você, que vendas eu ganho, que vendas eu perco, e principalmente quais são os motivos, quais são as razões, é cada vez mais utilizado no mercado americano. E cada vez mais é uma coisa que se acaba vendo o efeito disso, porque, na verdade, tanto quando você ganhou uma venda, quanto você perdeu uma venda, ao analisar como foi o processo, qual foi a mensagem que você utilizou, quais foram os graus hierárquicos que você teve que enfrentar pela frente, né? Então, tudo isso vai acabar ajudando uma outra coisa que é justamente o que a Dani falou anteriormente, que é a gestão do relacionamento com clientes, o CRM. CRM, a gente tem um papa no CRM aqui, que há 20 anos atrás começou essa matéria na SPM, que é o Miguel, que está aqui, né? Então, o Miguel conhece muito isso e está até nos lembrando exatamente desse fator, né? O quanto o CRM integrado com a análise win-loss volta exatamente para isso que a Dani está falando, que é a segmentação e o mapa de clientes. Então, a inter-relação entre tudo isso é muito grande, né? Mas falei demais, por favor. Agora você, Dani. Não, foi ótimo. Acho que a gente tem que sempre tentar fazer o webinar assim, senão fica uma coisa muito monótona, né? Então, você como profundo conhecedor do assunto também, eu acho que a sua visão, assim, foi ótima. Agrega para a apresentação, né? Para minha fala. E também, E, Dani, vou e, e aproveitar e deixar o sim, convite para o professor Miguel aí, para a gente fazer um webinar com ele também, Ah, né? com certeza, com certeza. Desculpe, Dani, pode seguir. imagina. Então, e eu vou fechar com cenários que é uma das técnicas mais complexas, tá? Que eu falei anteriormente, inclusive, que é um dos focos que nós identificamos, né, como demandas de inteligência, entre os três principais focos que eu falei anteriormente, que é você trabalhar na construção de imagens para futuros alternativos para o seu negócio ou para a sua empresa, né? Não importa. Você escolheu uma linha, né, de trabalho e seguir em frente, e você pode fazer isso para clientes. Eu até dei um exemplo quando eu falei de cenários, né? Trabalhar a parte de comportamento. Então, como é que vai estar o comportamento do seu consumidor, o comportamento de compra desse consumidor após a pandemia? Ou vamos lá, nem precisa ser, a gente tá, quando a gente está falando em cenários, principalmente aqui no Brasil, e com essa questão da pandemia, a gente não pode pensar em cenários para 20, 30 anos, para a maioria dos setores. Quando a gente está falando de setores como petróleo, óleo, aí tudo bem. Mas a maioria dos cenários que nós temos feito para entregas para clientes ou orientada em treinamentos, e temos conversado com clientes também para alinhar. O ano passado eu estive em Brasília dando um treinamento para um cliente nosso do setor financeiro e a gente alinhou. A gente não está fazendo cenários para mais de 5 anos, turma.
Então, é pensar, principalmente nessa etapa da pandemia, fazer cenários entre 1 e 5 anos, tá? E esquecer esse negócio também de cenário otimista, pessimista e realista. Vamos acabar com isso, né? Ter 3 cenários, vamos fazer ou 2 ou 4, porque senão a gente sempre vai para o do meio, tá? Então, aí, vamos ensinar cenários na nossa certificação, que acontece a partir do dia 1º de setembro, tá? Então, aqui é um panorama geral que eu trouxe para vocês, tá? O Alfredo ainda vai falar, eu acho até que eu me estendi um pouquinho, mas isso era o que eu queria trazer para falar para vocês, tá? Essas técnicas são técnicas bem-sucedidas, nós não inventamos nenhuma técnica, a gente só trouxe a nossa forma de trabalho, o nosso processo, a nossa forma de trabalhar. Foi isso que a gente fez com a metodologia é cheia de processos, de técnicas de trabalho, é como a Revi entrega. Então, é isso que eu acho que faz toda a diferença na entrega para o cliente ou nos nossos treinamentos, tá? Então, fico por aqui. Aqui são meus contatos. Quem quiser se conectar comigo no LinkedIn, só me procurar como D Teixeira, que vai me achar, ou Daniela Ramos Teixeira. Revi tem um canal no YouTube, tá? Tem vários vídeos nossos, vídeos que eu falo um pouquinho mais sobre inteligência aplicada a negócio. Quer se conectar com a gente? Revi Inteligência, e aqui também tem meus contatos, tá? Agradeço a oportunidade e passo a palavra agora para o Alfredo e para o Agnaldo, para dar continuidade. Eu estou por aqui com vocês. Muito bom mesmo. Sabe, você chamou atenção agora no finalzinho, falando de cenários, e esquecer essa história de pessimista, realista e otimista, e fazer 4, 6 cenários. Eu acho que você tem razão, não adianta ficar só pensando em todo mundo errou agora, todo mundo errou, né? Quem não errou, né, Alfredo? Quem Sim. não errou com essa história de otimista 10% para cima e pessimista 10% para baixo, né? Tem Então, outras formas. O Alfredo é um claro. profundo conhecedor do assunto, ele sabe, tem outras formas da gente fazer isso e ter visões melhores, né? Construindo 2 ou 4. Normalmente a gente trabalha ou com 2 ou com 4, né? Para evitar isso, né? Da empresa sempre escolher o do meio, porque não fica, não dá. A gente já viu, já foi comprovado isso. Não é a Daniela falando. Cenários é uma técnica complexa, mas de muitos anos atrás, né? É uma técnica já antiga, então a gente sabe que dá resultado fazendo de outra forma, tá bom? Ô, Alfredo, antes de passar a palavra para você, eu gostaria de pegar aí o chat, foi bem movimentado, com a participação dos colegas aí que estão assistindo. O professor Miguel, inclusive, ele comentou, né, sobre quando nós estávamos falando do Pestel, aí ele comentou do ambiente competitivo, macro, setor e empresa, e ele escreveu, né, como sempre falo, o ADEPST, CCPF e 7Ps, né, e acho que é muito importante, se você quiser comentar. Muito bom. E aí, em seguida, ele falou, né, desenvolvi um modelo de impactos e risco da Covid-19 nos negócios. Quem quiser, é só pedir que envio, e aí a gente já colocou, ele me autorizou, eu coloquei o Que LinkedIn ótimo, dele, né? Obrigado, muito que ele já bom, me mandou. Ah, que bom. muito É, legal, que isso ótimo. mesmo. Eu quero ver E, também. Isso, excelente. E aí também aproveitando aqui, né, os abraços de todo mundo aí também. Aí ele continuou com, você quer comentar alguma coisa do que eu falei até agora, Alfredo ou Dani? Vocês querem falar alguma coisa? Ou tudo bem, posso ir adiante? Ele falou, Pode ir, por acho que mim foi pode ir, Pode. Alfredo. na parte do uso das ferramentas que a gente falou, a análise SWOT não é só para produto, né? Que a gente pode usar para uma série de coisas, né? E aí ele comentou que também uma outra ferramenta muito boa para outras análises é a BCG, a matriz BCG para clientes, Sim, né? É muito muito legal. bom. Eu Sim, posso, sim. Agnaldo, eu já posso aqui Pois não. descompartilhar a tela? Pode, Posso pode, já fechar por pode, aqui? pode. E Alfredo, se você quiser ir abrindo o seu enquanto eu vou comentando aqui os Eu demais. já fiz isso, ver se já deu certo, por favor. Ainda não tem o share screen aqui. Não? Então, peraí. Não.
Enquanto isso, eu vou ver aqui. Talvez devêssemos começar com o processo de go ou no go. Bem lembrado também, né? Sim. Verdade, que agora tem... Ele entregou a idade dele, né? Porque ele entrou na época que o Richard entrou, né? Que a professora Ilza era a diretora da pós da ESPM. Ele falou que ele entrou no prédio... No 2000 foi no prédio novo da Joaquim Távora, né? Sim. Eu já estava lá na Álvaro Alvim. E eu acho que... e veio um outro comentário aqui do Zanetin. A principal alternativa do empresário é conhecer o seu cliente e promover o interesse do mesmo para o seu negócio. Com isto, melhorar o seu próprio negócio. Verdade. É isso aí, Luiz. Eu acho que ao menos deveria ser, né? Deveria ser dessa forma. Foco no cliente. Muito bom. Bom, eu só queria, antes de passar a palavra para o professor, a palavra para o professor Alfredo, eu só gostaria de comentar uma coisinha aqui, pessoal, que há um delay entre o que vocês escrevem no YouTube e o tempo que a gente recebe aqui, tá? Então, por isso, às vezes, a gente fica demorando, fica policiando também para não cortar, para não aparecer aqui bem na hora que alguém está falando alguma coisa muito importante, tá certo? E olha só o comentário do Miguel, grande a Ilza, tá vendo? Muito bom. Sim, fui aluno dela 2 vezes. Pois é, muito bom. Fique à vontade, por favor. Bom, então assim, muito obrigado aí a todos e todas pelos comentários. Eu não escrevi ainda um boa noite, nem muito obrigado, mas para agora vai um muito obrigado para a professora Érida Tavares, grande economista e grande analista de dados setoriais e cenários também. Então, muito legal tê-la como uma pessoa que está aí nos assistindo, realmente uma honra para todos nós. Então, é assim, pessoal, o que eu gostaria de falar a respeito de inteligência de vendas e clientes é uma abordagem, é uma técnica que foi desenvolvida em 2007 por um consultor, professor, e que atua muito em grandes empresas e que escreveu vários livros, chamado Rancharan. Acredito que a maioria deva conhecê-lo. Ele lá em 2007 discutia, eu acabei conhecendo essa abordagem que ele fez, porque eu trabalhava numa empresa americana da qual ele estava fazendo um trabalho de consultoria. E ele então fez essa apresentação e a partir de então comecei a ver a utilidade, comecei a realmente começar a utilizar e ver o quão importante poderia ser. Essa técnica que ele criou, chamada Value Create Sales, e que estamos chamando em português aí de vendas de cliente de valor, traz umas características bastante interessantes para esse momento que a gente está vivendo. Porque o que o Rancharan pensou lá atrás, e principalmente vendo que o mercado americano estava desembocando na chamada crise lá de 2008, evidente que a parte de vendas, a área de vendas, o processo de vendas ia ganhar uma importância que, evidentemente, é o que a gente está vendo, a necessidade disso acontecer nesse momento. E aí, quais são as grandes questões nessa abordagem? A primeira delas é justamente saber como o seu cliente funciona, para você ajudar a melhorar. Ou seja, o trabalho de vendas não é mais só vender, só prestar serviço, mas é também pensar no crescimento do negócio, no desenvolvimento do negócio. Isso parecia meio sonho, mas agora, mais do que nunca, é uma realidade. Porque diante de tantas empresas que estão sendo fechadas, outras que estão em dificuldade, então, se você falar de melhorar, você falar de crescer, você falar de desenvolver um negócio, acaba sendo bastante pertinente. E como é que se faz isso? Na verdade, procurando ter um foco bastante grande nesse aspecto da prosperidade. E aí, então, você faz uma inversão no que é apresentado pela equipe de vendas. Então, antes de se apresentar produto, de se apresentar serviço, apresentar a empresa que você está,
a proposta é você começar com os problemas do cliente, você mostrando que conhece, você mostrando que entende o que o seu cliente está passando. E só conhecer, claro que não basta. Então, é preciso que você conheça também os valores, as metas, os problemas dos clientes dos seus clientes. Exemplo, você é um fabricante de aço e você vende aço para montadoras. Nesse momento, as montadoras querem vender automóveis, porém as pessoas não têm a possibilidade ou não estão querendo comprar carros. Então, você que fabrica aço começa a ter uma restrição dos seus negócios em função do que está acontecendo com o cliente do seu cliente. Isso parece um pouco óbvio demais num momento como esse, num dia de hoje, né, principalmente quando a gente fala de automóveis, mas dá para você claramente perceber de outras ações que estão acontecendo muito no mercado de consumo, né, que empresas estão vendendo mais, outras vendendo muito menos. Outra questão, atenção e ouvir os clientes também não é mais só uma tarefa do departamento de vendas. Então, em momentos de complexidade, áreas de operação, finanças, administração, marketing, claro, né? N outras áreas e processos da empresa precisam entender o que está acontecendo. E entender em profundidade, não é só assim dizer, estamos na pandemia, não estamos vendendo, ou estamos com problema de vendas, não estamos vendendo. Quer dizer, é entender por que as vendas acabam não acontecendo. E aí, então, que vem a proposta, a abordagem, que é a de vendas de criação de valor. Que é isso? É se entender que o maior tempo que este profissional de vendas, seja chamado de vendedor, de consultor, de representante, a dedicação, tempo e energia dele devem ser para conhecer os detalhes dos negócios dos clientes que ele atende. Então, conhecer as metas, saber quais são os indicadores financeiros que são importantes. Não é só saber se o cliente quer vender mais ou quer entrar num novo mercado, mas é saber se está buscando lucratividade de determinado produto, se está buscando margem em outro, né? É procurar aprofundar essa conversa. Como é que se cria valor e como é que aquele cliente cria valor? E isso já começa a anunciar esse outro ponto, que é justamente os fatores que diferenciam esses produtos e esses serviços desses seus clientes em comparação com os concorrentes. Então, é clara essa diferença, é claro o valor que ele está oferecendo para os seus clientes, ou ainda isso não está muito claro, isso ainda faz com que a concorrência, e aí entre na questão principal, se a concorrência se torna pelo preço mais baixo, portanto, não é uma venda de criação de valor. O que você está fazendo nesse processo é justamente procurar entender como o negócio do seu cliente funciona para que ele possa justamente ter mais valor a ser oferecido também para os clientes dele. E onde é que entra a inteligência nessa história? Inteligência pode apoiar por demais esse trabalho de vendas comercial. Por quê? São profissionais, são áreas que têm um conjunto de ferramentas analíticas que pode, por exemplo, mostrar dados setoriais. Então, você, por exemplo, é de uma empresa que vende software, e você vende software para o varejo, para a indústria, para serviços. Então, alguém de inteligência pode te mostrar dados setoriais, o que está acontecendo com o varejo, o que vai acontecer, quais são as empresas que estão crescendo, quais são aquelas que ainda podem crescer, porque se ficarmos só no óbvio, é claro que a gente está vendo que o Magazine Luiza cresceu de uma forma, né, bastante grande, e óbvio que vai crescer ainda mais, mas tem outras empresas, outras redes de outros tamanhos que também estão procurando crescer e devem crescer em mercados regionais. Então, é exatamente esse tipo de situação que eu posso avalizar, analisar e perceber que dados setoriais me ajudam muito. Aí a capacidade, né, inteligência, o profissional de inteligência tem a capacidade de pesquisar e entender negócios dos clientes. Então, hoje, entender segmentos de mercado, entender tendências de um setor, porque assim,
tudo parece que está ruim, porque a gente fica o dia inteiro ouvindo, infelizmente, né, a questão das mortes pela Covid e tudo que trouxe de problemas para a economia, para a política, enfim, para N áreas, né, que convivem conosco em termos de negócios. Mas o importante é justamente isso, começar a avaliar e perceber que segmentos de mercado vão ter possibilidade, inclusive, de se recuperar para esses próximos meses e, obviamente, para o próximo ano. E quais são os setores, né, que vão também crescer. E a questão fundamental, como é que esse seu cliente ganha dinheiro? E como é que ele vai ganhar no futuro? No passado, ele podia estar ganhando porque ele tinha muita loja. Agora, ele passou, talvez, para vender pela internet. Isso vai continuar assim? Não vai continuar? Qual é exatamente o peso de venda física versus vendas pela internet, ou como é que ele vai continuar ganhando dinheiro? Então, essa é a principal questão para reforçar essa ideia de que a competição por preço poderá ser a pior para a maioria das empresas num momento de complexidade como estamos vivendo. E agora, claramente, como as pessoas estão ganhando cada vez mais consciência, toda a sociedade está valorizando muito mais o dinheiro que ganha justamente para poder gastar, é extremamente importante que se perceba qual é o valor, o que você está oferecendo para o seu cliente poder oferecer para o cliente dele. Porque, na verdade, é isso. O diferencial não é só por preço, pode ser por serviço, pode ser por uma série de outras coisas que nós estamos vendo hoje no mercado, né? Então, eu queria muito era reforçar essa ideia justamente aí das vendas, né, por criação de valor, para que possa se abrir um outro pensamento e uma outra reflexão com relação ao trabalho que a inteligência pode desenvolver em conjunto com a equipe de vendas e com a equipe comercial. Então, era isso que eu queria colocar inicialmente, para que todos pudessem comentar e, principalmente, pudessem avaliar essa ideia das vendas de criação de valor para os seus negócios. Alfredo, como é que você vê que deve ser feito esse alinhamento dessa abordagem que você acabou de mostrar com outras áreas dentro da empresa? Boa lembrança, Dani. É assim, é extremamente importante que outras áreas da empresa, como a área de finanças, nesse momento, entenda muito bem o que está se passando, não só no mercado em geral, como com cada um dos clientes. Por quê? A área de finanças certamente é aquela que vai controlar o recebimento, né, se o cliente pagou ou não pagou, mas também é aquela que por vezes, avalia a questão de crédito para os clientes. E, nesse momento, como todo e qualquer banco anda fazendo, tem limites de clientes que estão aumentando e tem outros que estão diminuindo. Então, é preciso ter uma análise mais precisa, porque, às vezes, você pode estar cortando o crédito de alguém e, com isso, você está fazendo com que ele não venda e, portanto, você não vai receber. E você não vai ter um ganho que, eventualmente, você poderia ter através dessa venda, né? Então, eu diria que a área de finanças, obviamente, é extremamente importante, além de operações, recursos humanos, né? Outras áreas que, aparentemente, são áreas de apoio, deveriam cada vez mais estar perto, né, do entendimento do que os clientes necessitam com maior clareza hoje em dia. Maravilha. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui um comentário do Miguel, que acabou de chegar. Eu acho que tem a ver com o que você está comentando. Penso que temos que rever essa questão de áreas. Acho que o conceito de squads para os ICPs seja mais realista. É verdade, porque a gente percebe que as empresas, né, têm muitas divisões, né, e divisões acabam gerando muros, né, então uma área não fala muito com a outra, uma área não sabe o que a outra está fazendo, né, alguém sabe mais, outro sabe menos, e isso acaba dificultando o processo, né, e acaba não gerando justamente esse entendimento, que às vezes podem ser coisas muito simples, né? Pode ser simplesmente você começar a ter um novo serviço
para aquele cliente que anteriormente ele não tinha, né? Só ter, hoje em dia, você saber que horas vai ser entregue uma mercadoria, hoje já pode ser fundamental para as pessoas poderem programar suas compras. Então, só pequenas questões como essa, que podem parecer simples, podem ajudar muito num contexto geral de vendas. Muito bom. Muito bom. Você acabou de fazer lembrar, tem uma fábrica de farinha de trigo, que é uma coisa que parece que não tem valor agregado, né? Mas que e é uma excelente marca diante dos seus concorrentes. E com essa coisa toda do momento que nós estamos vivendo, a gente tem que lavar tudo, né? Com todo o cuidado do mundo, né? E eu resolvi lavar o plástico e o plástico duro, resistente, mas uma brechinha de nada, um furinho. Entrou água no produto. É óbvio que aquele pacote, 1 quilo, foi o que eu fiz. Eu resolvi escrever, entrar em contato com o atendimento ao cliente, tal, me responderam, estava perguntando meu endereço, queria que eu recebesse o outro produto. Falei, não é isso que eu quero. Claro que é um pouco diferente do que dessa toda dos demais, né? A minha realidade era outra, né? Eu falei, não, eu não quero receber o produto, eu quero apenas demonstrar para vocês que vocês têm um alto valor agregado, que de repente vale a pena vocês reverem o processo de vocês aí, para que não aconteça esse tipo de coisa, principalmente nesse momento, né? Porque a marca é conhecida, a marca é importante, a marca no setor dela é o principal, né? Um outro exemplo que eu gosto muito, que é muito óbvio e que todo mundo conhece, é exatamente a questão do Starbucks, né? Então, se você pensar, o produtor de café vende, digamos que uma saca 100, não importa, só para ter um número. Aí você vai ter alguém que vai produzir, né, a torrefadora que vai fazer isso, esse café vai ser vendido, né, no supermercado aí, 500 gramas. E vai ser vendido por 3 a 4 vezes o valor inicial. E o cafezinho que você toma no Starbucks, que você vai pagar R$4,50, 5, 6 reais, significa que houve uma evolução aí no preço para 3.000%. Então, ou seja, isso é valor, porque o café do Starbucks, que você vai sentar, vai no Wi-Fi, vai conversar e etc., é porque você valoriza o ambiente. Então, ali você não está vendendo café, né? Você está vendendo um ambiente que pode ser um ambiente de escritório que tem Wi-Fi, que por um acaso você pode encontrar amigos, clientes, fornecedores, enfim, né? Tem uma outra oferta que não única e exclusivamente é a oferta do café que você poderia tomar na padaria, talvez, né? Café coado pela metade do preço. Verdade. E você me fez lembrar, Alfredo, falando sobre a Starbucks, né? Que eles, nos Estados Unidos, eles chegam no nível de personalizar o copinho de café que eles entregam para o cliente. Só que eu estava lendo um livro, né, do Colin Shaw, e ele comenta, né, eu não me lembro se foi numa palestra ou se num livro, e ele fala que eles escreveram o nome dele errado. Então, vai uma vez errado, depois vai a segunda vez errado também. Então, também tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes a empresa quer proporcionar essa experiência para o cliente e comete essas falhas, né? Sim. Então, o nome da pessoa errado. É legal você ter um copo, né, com seu nome, é legal, mas aí você vê seu nome errado, né? Então, acho que são cuidados que eu acho que quando você trabalha a experiência, o customer experience, você precisa estar atento, porque aí é na ponta, né, Alfredo? Sim. É na ponta, é ali, a atendente, né? Enfim, é a ponta do processo, né? Né? O gerente, faça dessa forma, vamos proporcionar, vem isso lá da área de CX ou da área de clientes da empresa, né? Vamos fazer dessa forma, mas aí chega na ponta e dá essa escorregada, né? Imagina ser atendente e você receber assim uma família de alemães, né?
Pois é. E você, eles falando o sobrenome, você assim, tentando entender qual é o sobrenome, né? Por qual consoante você vai começar a entender, né? Quase que um jogo de forca, né? Tem A, tem E, tem I, tem O, né? Mas que tem que pedir para eles escreverem o nome para você poder escrever no copo. Eu acho que tem muitas experiências legais, né? A gente tem muita experiência legal no Brasil, no exterior, né? A gente tem bem mais no exterior, Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem muita coisa legal já acontecendo, né? E eu estava vendo também, tem não sei se vocês acompanharam, acho que foi ontem no jornal, um bar no Rio de Janeiro, e eles estão produzindo, né? Você vai comer, então o ato de comer não é só comer, né? Então a coxinha, ela vem numa roda gigante. Então é proporcionar realmente uma experiência para o cliente, né? Ou seja, a pessoa vai querer tirar uma foto, vai gerar aquela emoção, né? Então é você realmente conseguir chegar nesse nível, né? E eu achei muito interessante esse tipo de bar. Eu acho que pode ser aí um caminho futuro para os bares, né, quando tiver uma retomada, né, uma volta, e você ser criativo na forma como você apresenta o produto para realmente gerar essa expectativa, né, e essa experiência, essa emoção para o cliente, né? Eu acho que é o futuro. E a professora Hélida está fazendo um comentário aqui, lembrando uma questão bastante importante, né? Que é essa do quem foca apenas no produto perde margem de contribuição. Então, no fundo, nós estamos falando de dinheiro, né? Então, esse é o ponto para ser justamente pensado, né? Quando você está falando do seu cliente, ele precisa vender, né? Porque aí que você vai ter a margem de contribuição e, portanto, vai ter o seu retorno sobre o investimento, né? E o Miguel também falando aqui, Starbucks é meeting point, não vendedora de cafezinho. Muito bom, Miguel. Muito boa essa, muito boa essa, Miguel, verdade. realmente muito boa. Que legal, a turma contribuindo aqui, escrevendo bastante. O bom é de ter professor assim ouvindo, é isso, né? Também acaba nos ajudando muito aqui, né? Então torna a tarefa um pouco mais tranquila, é verdade. Essas colinhas são ótimas, né? A Fátima aqui também, a Fátima Santos, olha só, o cliente não tem que saber o processo interno, e sim ter uma experiência geral com a empresa. Isso aí, muito bom. A turma contribuindo aqui. Acho que o recado foi dado. A turma está até dando aula aqui com a gente. Pois acho que é por aí. Você falou 2 pontos importantes que você reforçou, e eu acho que eu posso retomar aqui agora, naquele seu slide, que você falou, um benchmarking, que eu acho que é muito importante, né? Então, olhar para quem está fazendo, né, o melhor. E, olha, inclusive, eu sempre lembro também daquela experiência do Net-a-Porter, de você ir até a frente da loja, fazer aquela experiência de fazer a primeira compra. Claro que hoje todo mundo já está mais calejado, mas tem muita gente que teve primeira experiência de compra pela internet agora, né? Agora, exatamente. Exatamente. E o segundo ponto, inovação, que a Dani está insistindo nisso agora, né? Eu acho que é muito importante você, então, entender que essas experiências novas os torna, né, conhecedores, explorando campos novos de atuação. Sabe, um setor que é muito rentável para o Brasil, pouca gente olha para ele, de fabricantes de ônibus, e me perdoe, é um dos estudos que eu sigo há muitos anos. E a Marco Polo teve que reinventar. Nossa, pois é. Não, e lançou esse ônibus que eles estão lançando, né? Isso. Que evita aí o contágio, né? E tem toda uma preparação de combate à Covid. É um negócio que você vê que foi de uma rapidez impressionante, né? Foi. Sob o ponto de vista pensar, um ônibus você não faz do dia para a noite, né? Então precisa ter bastante experiência e estar com uma equipe bem preparada, que é o caso deles, né? Justamente para fazer ter uma resposta tão rápida a uma situação, né? E não é barato, não é um produto barato, né? E tem que, inclusive, ter uma linha exclusiva de financiamento via BNDES, inclusive, né?
Olha só o comentário da professora Hérida. Com o isolamento social, as empresas, principalmente os restaurantes, tiveram que criar valor com as entregas. Saiu a ideia de criar valor via ambiente e serviços. Sim, sim, verdade. Porque Eu, a rapidez passou a ser importantíssima, né? vejo E ser muito. algumas empresas estão inovando, alguns restaurantes estão realmente inovando, né? Como esse caso aí que eu citei para vocês, e essa empresa de ônibus, né? Também que realmente está, né, produzindo, fazendo toda a produção dos ônibus. Olha só, a Hérida está pedindo uma luz. E ela é da empresa Olha, Não, aí Luminária. é assim, como eu gosto muito de arroz, Hélida, só me dá uma licença para contar o seguinte: eu compro muito arroz do tio João, porque eu gosto do tio João. Então é exatamente isso, quer dizer, arroz tem, né, de quilo, de N possibilidades, mas só eles que colocaram marca. Óbvio que outros colocaram também, né? Mas evidentemente a gente tem uma marca brasileira que vai muito bem exatamente nisso, né? Então é exatamente essa possibilidade de você ver como de repente uma empresa consegue criar valor de algo que parece muito simples. Outra que eu também tenho notado são os produtos da linha Veja, né? O que era Veja multiuso, que era um Veja que você usava para tudo, agora, né, tem até brincadeira na internet, no YouTube aí, que as pessoas, né, principalmente homens que moram sozinhos, que vão, né, estão em casa agora, precisam pegar 25 vejas, né, um é para o piso, outra é para o ladrilho, outra para o fogão, né, outra para, né, então está tendo que se familiarizar com toda essa possibilidade e gama de produtos, né? E aí o cara vai se baseando, o que limpa vidro? Então tem o Veja limpa vidro, tem o limpa fogão, então vai por aí também, né? Então é justamente produtos que pareciam ser simples e commodities, as empresas estão inovando nessa forma, né? De inclusive, chamá-los, sim, chamá-los peço. de, né, estender a linha. E tem um produto que está sendo anunciado para limpeza específico para Covid. Enfim, é uma É, jogada de marketing, né? Na Verdade, verdade. verdade, Né? verdade. é. E ela perguntou também, olha só, acho que isso seria até legal aqui, como vejo ser muito difícil criar valor no produto que a pessoa leva para casa. Me dá uma luz aí, como criar mais valor aqui na minha empresa de luminária. E assim, o que eu gostaria de comentar em relação a isso, que inclusive eu tive uma experiência com uma marca que eu comprei, coisas para cabelo, né, que mulher usa, shampoo, condicionador, e eu recebi um Shampoo e bilhetinho. condicionador, certamente eu não posso falar. Eu também não. Então, e aí eles me enviaram um bilhetinho junto com o produto, o Érida, e eu achei bem interessante, sabe? Eles personalizaram, escreveram o meu nome, né? Então, eu acho que tem algumas alternativas que o delivery pode acoplar junto à solução, né? E são alternativas muitas vezes com custo muito baixo ou sem custo, né? Então, outro que é bem usado, mas enfim, bastante usado, vocês que são mais até da área de marketing do que eu, né? São os brindes, né? Dar alguma coisa a mais para o cliente, enfim. A gente Perfeito. também recebe amostra grátis, eu vivo recebendo. Então, acho que são formas, eu não sei se vocês dois lembram de mais, né? Mais alguma outra coisa que pode ser feito, mas eu acho que o bilhetinho. Gente, uma vez eu fui para outro também que eu lembrei, aí setor de hotelaria. Eu fui para um hotel, assim, dar um treinamento. Eu fui para uma cidade dar um treinamento, fiquei num hotel muito bom e aí eu eu tive, assim, uma demora no check-in, enfim, eu tive alguns probleminhas, né. E depois de 2 dias, eles vieram com uma cesta maravilhosa para mim, de produtos, para eu consumir fruta, sabe. Então, assim, acabou toda e com um bilhetinho escrito à mão por eles, então não tem como, né, acho que são pequenos gestos que custa para o hotel você mandar para o cliente, né, frutas da época, né, então É, acho que são pequenos gestos que fazem a diferença no customer experience, né.
Nessa pergunta da Hélida, o Miguel já começou a dar uma ajudinha aqui para a gente, que é exatamente essa questão de você não ser uma empresa exatamente daquilo que você fabrica, produz ou vende, né? Então, em vez de você ser uma empresa de luminária, você justamente ser uma empresa voltada à decoração, à comodidade, né, acessório, enfim. Porque uma coisa que ficou clara também nesse período que nós estamos vivendo é que falta muita informação para as pessoas, né? Então, as pessoas não estão querendo fazer um monte de coisa, tem um monte de gente, né? Hoje a gente está vendo crescer o mercado do faça você mesmo, porque tem um monte de gente que começou a consertar a porta, a pintar a parede, a trocar a lâmpada, né? Então, uma série, e para isso tudo, as pessoas estão sempre buscando os famosos vídeos no YouTube para isso, né? Então, se você explicar, tem a luminária de ler, tem a luminária para dormir, tem a luminária para comer, né? Tem N situações que nós estamos ligados hoje, as pessoas estão mais atentas e querendo ter mais conforto em casa, né? E ter ambientes diversos. Então, se eu tiver uma luz que me ajuda a ler melhor, uma outra que faz, num outro momento, eu dormir melhor, né? Eu entender, não é só a questão de verde ou amarelinho, né? Mas eu entender por que uma pode ajudar num sentido, outra em outro, isso pode ser uma coisa muito boa. Vou dar um exemplo que eu gosto muito. Tem uma rede de supermercados no interior de São Paulo, em Campinas especificamente, chama Dalben Supermercados. A Dalben Supermercados tem dentro de uma das suas lojas uma choperia. Então, e obviamente, por quê? Porque muitas mulheres vão fazer, exatamente, entendeu? Ao momento que as mulheres estão fazendo compra, adivinha onde é que o homem vai quando ele entra na loja do Dalben. Então, é exatamente isso. E o que eles estão procurando fazer? Procurando estar dentro da loja, mostrando para que servem as coisas. Então, ensina a fazer bolo, ensina a fazer doce, ensina como limpa a casa, como limpa o vidro, e por aí vai. Por aí vai. Então, ou seja, se transformou numa empresa de conteúdo, que por um acaso é um supermercado. Sim, então, olha, essa virou eu estou olhando aqui os comentários enquanto você estava falando, e tem muito comentário bom, gente. O Miguel falando que a empresa de luminária, a loja de luminária, não vende luminária, ela vende sonhos, comodidade, decoração, e realmente tem tudo a ver com o que o Alfredo falou. E aí tem a Ana Paula, não sei se vocês conhecem, a Ana Paula Geraldini, também fez um comentário ótimo. Até padoca filosófica já existe, agregando valor através de uma experiência que foi muito além da refeição. A comida ficou muito mais saborosa. Muito bom, Ana Paula. Poxa, a turma, assim, esse assunto é um assunto muito, muito legal, né? A gente tem Dani, muitos bons exemplos. E, Alfredo, eu uso 2 exemplos caseiros. Eu tenho uma pessoa que vende produtos para mulheres, né? Vende da Natura, Mary Kay, Tupperware, Demilos, Romanel, enfim. E ela tem uma sacada que eu uso isso como exemplo, né? Ela chega num lugar, sei lá, ela vai ser atendida, sei lá, numa clínica, por exemplo. Então ela chega naquele ambiente meio fechado, ela saca da bolsa o creminho dela das mãos e aí tira assim na hora, faz aquele cheirinho gostoso, passa para, eu não sei como é que tá agora, né? Mas ela fazia isso, né? Ela passava para a pessoa que estava olhando ali, tá? Com certeza não estava chamando atenção, né? Então, experimenta um pouquinho. Inclusive, eu sou vendedora, né? Essa é a primeira experiência. Inclusive, eu tenho um para vender para você, né? Você quer usar, então, você quer um pouco mais, então tem outro para vender aqui para você. O outro que é importante é esse CRM que a Dani falou, né? Que é o CRM contato, que é o que vem desde a época da padaria que anotava no papelzinho, que não precisa de sistema, né, Dani? Me perdoe se eu estiver aqui. Mas né? Assim, né? Mas o Adriano, a esposa dele, que se chama Adriana, entrou nessa vibe de fazer pães em casa, pães caseiros, e vender. Estão fazendo uma produção grande até, compraram um forno novo e tal, enfim, estão vendendo. E aí, na hora do Adriano tirar fotos lá e tal, o que ele faz? Associa o pão rústico, por exemplo, com uma garrafa de vinho. Ou seja,
compre o pão quentinho, vou te entregar aí em 30 minutos em qualquer ponto aqui perto, enfim. E lembre de comprar a garrafa de vinho e tirar e ter esse momento de prazer, né? Você e os legal. seus próximos. Quer dizer, é isso. Eu acho que a Hélida perguntou aí, né, da questão de luminária e tudo mais, além desses pontos que a Dani falou, que você não precisa inventar tudo. Olha só, a sacada das fotos nas redes sociais, associando uma coisa com a outra, porque as nossas bases de CRM nem sempre conseguem cruzar essa coisa Sim. da fralda com a cerveja, que o Alfredo falou, que nós já sabemos disso, né? E acho que é muito importante. Enfim, falei demais também. Olha, e esqueci, tem um monte de comentário aqui que eu acho que vale a... Dani, você tá mudo? Não, tá certo. Olha só, vocês Não, foram tá tudo lendo aí. certo. Tô aqui, eu tô olhando. O Adriano fez um bom comentário também aqui, olha. Explorar o ponto de venda com inteligência, né? E o Miguel falou, o Miguel, CRM igual a caderno de registros mensal. Boa, é isso mesmo. Eu também uso Boa, esse muito termo. boa, muito Eu boa. também uso esses termos. Muito Eu boa, esqueci de muito falar. boa. Olha, Muito boa. Mas é Luiz mesmo, ó. Fernando, Há muito tempo, né, que existe. o Luiz Fernando, que tem contribuído com as lives aqui no canal também, acho que o Verdade. Alfredo já Sim, sim. Muito obrigado por acompanhou, isso. elogiou, né, que tem feito uns estudos de Covid também, professor Miguel. Aí eu recomendo vocês também fazer um network aí. Ele fala, né, que a cantina do colégio dos meus filhos inaugurou essa semana o serviço de delivery, inovando para sobreviver. Olha só. Olha. Isso é importante. Tem algumas universidades ou faculdades que não dá para fazer isso porque está com um ambiente totalmente fechado. Mas se já Sim, pode, alguma sim, coisa nesse sim. aspecto, beleza. Aí o Miguel deve ter falado naquela hora da farinha, né? Eu não vou conseguir colocar todos os comentários para a gente não se atrapalhar aqui no tempo, mas olha só a história do boteco em casa com delivery junto. Não, esse é muito bom. Junto de bolachas de apoio de copos como brinde. Isso é muito boa, né? Isso é muito boa. Essa é a história que você falou, ó. Já tô mandando pro. Aí, ó. O Adriano já tá jogando pro Matheus, isso é bem legal também. Nossa, bem legal. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso Porque, mesmo. no fundo, é isso, né? As pessoas não estão olhando exatamente a questão do preço, né? Se tiver um complemento e eu tiver, né, pessoas aqui com que eu vou dividir, acaba sendo... Eu faço uma noite mais agradável, um almoço, enfim, né? Exatamente. O Miguel já postou no YouTube. Aí, Miguel, demora um pouco para chegar aqui. E às vezes até fica sem o comentário final, mas ele já falou em cross-selling, que é exatamente Cross-selling, é a técnica que a gente usa, né, para cruzar, né, a fralda com a cerveja ou a compra do supermercado com a o pão com choperia vinho. lá. Nossa, essa da cerveja com a fralda eu estudei nos meus tempos de faculdade, que eu nem vou falar não, quanto essa é imbatível, faz, não. porque faz muitos anos. Mas Dani, fala porque você é bem mais nova que a gente aqui. Essa é imbatível, imbatível. Não sei não, hein? Não tem, né? Não entrega a idade não, né? Essa senhores, ninguém esquece. Eu ficaria aqui conversando com vocês, já tá dando aqui 9 da noite para quem está assistindo ao vivo, né? Então, sim. Acho que eu vou aqui só resgatar 2 slides que eu acho que vale a pena aqui, que um é o do contato do professor Alfredo, que ele deixou para o final de propósito, né? Aí, ó, delícias.dadri, ó, já estou vendendo abacaxi. Muito bem, muito bem. Eu vou procurar depois aí para ver onde tem as delícias. Delícias.da.dri. E o Alfredo, os contatos do Alfredo, o e-mail dele, apassos@outlook.com. Estaremos mais vezes aqui. Alfredo. Muito obrigado. Alfredo já é grande parceiro aí, né? E enquanto eu pego aqui o slide da Dani, você quer agradecer, Alfredo? Sim, eu quero agradecer todas e todas, principalmente as pessoas que foram, né, todos e todas foram muito gentis, nos enviando comentários, ideias, sugestões, acrescentando muito a nossa apresentação. Então, esse momento, né,
que dividimos aqui também. Quero agradecer muito a Daniela pela atenção, pela colaboração, né, a mega parceira aí na montagem aqui desse nosso programa, e ao Aguinaldo, nosso mestre de cerimônias, programador, receptor, né, que sempre tem nos atendido e tem sido bastante carinhoso com a gente. Então, queria agradecer muito por isso, fico muito honrado de estar aqui e ter essa audiência tão qualificada e pessoas tão queridas conosco, contribuindo e conversando conosco. Olha aí, ó, Fátima também está se entregando. Eu também fui aluno do professor Alfredo. Eu vou contar tem uma brincadeirinha que eu fiz na SPM, que foi a seguinte: um dia chegou uma menina e me disse o seguinte: a minha mãe foi sua aluna. Aí eu falei assim: olha, então eu preciso muito rapidamente me aposentar, porque se você falar um dia que a sua filha vai fazer, né, algum estudo comigo, aí não vai dar certo, né? Então vai ser uma coisa assim, né? A filha da filha já deu, né? Não precisa ser a neta, porque aí realmente já fica um pouco demais, né? Não que eu me sinta muito velho, mas de repente, né? Já é uma geração já está para lá de bom. Muito obrigado, Fátima. Realmente eu já tinha visto o nome dela aqui e tinha lembrado. Muito obrigado, foi uma bela contribuição. Muito gostoso de saber que ela está aqui e tem uma carreira brilhante também. A Marli contribuindo aqui agradecendo também. E o Luiz também comentando aqui do comentário dele. E olha o que a Fátima mandou para você aí. Muito bem. Dani, pode repetir os seus contatos e vamos lá, turma, foi um prazer, adorei. Tô vendo aqui alguns comentários também. Aline, que bom que você ficou aqui com a gente até essa hora. Luiz também, Luiz Fernando. E eu quero agradecer, foi muito bom estar com vocês. Sempre é bom transmitir conhecimento e receber também, né? A gente também é do ensino, né? Tem esse trabalho de consultora, mas eu particularmente dou aula e ensino há mais de 10 anos e é algo que eu faço, que eu gosto demais. Quem já foi aluno meu sabe da forma, né, como eu conduzo minhas aulas. Realmente eu sou uma apaixonada pelo ensino. Fica aí os meus contatos, quiser entrar em contato comigo para saber qualquer coisa que eu possa contribuir em relação à inteligência aplicada ao negócio, se conectem comigo no LinkedIn, de Teixeira. Sempre publico conteúdo sobre inteligência. Nós temos também um grupo no LinkedIn, que é o Inteligência de Mercado Brasil, tá? Vou deixar aqui para vocês no chat. Depois, se vocês quiserem se conectar, grupo ativo, um dos poucos grupos, o Alfredo sabe, um dos poucos grupos ativos no LinkedIn. E tem aí também os contatos do telefone da empresa e e-mail, tá? Que é um dos que eu acesso. Só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer falar com vocês, tá? Muito obrigada pelo convite, Aguinaldo e Alfredo. É sempre bom estar com vocês. Foi divertido. Você sabe que eu vou confessar que eu acompanhei a Dani há pouco tempo, eu não a conhecia, mas a gente circulou pelos mesmos lugares. Ela também já foi aluna da ESPM também, né? E estamos atuando praticamente nas mesmas áreas, então a gente tem muito, né, que aqui trazer mais vezes para as pessoas aqui que estão participando, né? Até de coração, Dani, muito grato por você ter aceito o convite, por ter vindo, por ter contribuído demais com essa conversa e o nível que o pessoal aqui está comentando aqui, que foi muito bom. Eu quero aproveitar e apresentar aqui para a parte final. Eu já postei 2 vezes aqui, gente, para quem deseja um certificado de participação dessa transmissão. Eu já postei 2 vezes o endereço aí, tá? Então vale a pena. Dá um like aí nesse vídeo,
assine o canal. Semana que vem nós teremos mais uma transmissão. E aí eu vou postar para vocês a divulgação também. E eu gostaria de apresentar mais uma vez aqui os contatos que eu tenho aqui. Especificamente tem o nome do Centro Universitário Senac, porque eu sou coordenador desse curso de pós-inteligência e mercado. É uma área promissora, né, Dani? Muito promissora. Sim. Eu acho que nós precisamos de profissionais, né, assim, mais bem qualificados, que venham de áreas diversas, que complementem esse conhecimento de marketing, de pesquisa e de tecnologia da informação, né, para que a gente consiga, né, transacionar por essas áreas de forma agregadas, né, o que é muito bom, né. E eu gostaria de apenas fazer um comentário aqui. Essa foto praticamente é a última semana que eu estou fazendo uma campanha aqui, Dani e Alfredo. É de um menino que está completando agora um mês de vida. Ele tem um problema de restrição à lactose. Parte da assistência social já resolveram lá a doação, mas como eu já tenho uma vaquinha virtual para o Richard, eu trago de novo aqui a campanha da vaquinha virtual. É a última semana que eu estou fazendo aqui. A gente já conseguiu arrecadar a meta, e agora o que você também puder contribuir para ampliar essa meta, não vou dobrar, viu? Não vou fazer, não vou dobrar a meta, mas enfim, qualquer ajuda adicional é bem-vindo para o Richard. E a mãe dele está muito grata por essa campanha. Eu falo em nome da Regina Paixão, que é a presidente da Sociedade Santos Mártires, que é a instituição, a associação sem fins lucrativos que eu atuo, com 22 projetos sociais voltados para crianças, jovens, adolescentes, adultos, que têm sofrido nesse momento. Para poder contribuir lá com a região, eles têm entregue 1.500 cestas básicas frequentemente, o que é, assim, sabe? Eu fiz uma campanha, Alfredo e Dani, em maio, abril, com a ajuda do pessoal da Microsoft, e falei assim, nossa, que legal, estou conseguindo contribuir. Foi um pouquinho de nada, foram 100 cestas básicas, achando que estava contribuindo bastante, né? Aí daqui a pouco eles falaram, olha, nós estamos entregando 1.500 cestas básicas. E ainda bem que eles tiveram como se articular por outros caminhos, usaram a Unicef, usaram outros meios, outras empresas, o próprio Itaú, eu estou falando os nomes porque elas contribuíram, né? A Globo também contribuíram essas empresas contribuíram para a melhoria da região. E agora que eles estão sendo afetados. A sorte que o hospital em Boimirim foi bem operacionalizado lá, bem no início da pandemia. Foi muita sorte mesmo. Mas agora que eles estão precisando muito do hospital. Está aqui o endereço da vaquinha virtual, vaca.me/1176084, daqui a pouco eu coloco no chat. E contribua com o que você puder. Certificado de participação, esse link que eu já tinha postado para vocês. E o material, aquilo que foi autorizado, já está no SlideShare. Então, já passei os links para vocês também. Podem acessar lá o SlideShare. É isso, gente. Senhores, obrigado, então, pela participação de vocês mais uma vez. Muito obrigado pela participação de todos aqui. A todos que comentaram, me perdoe se eu não consegui postar aqui o seu comentário, mas fica aqui um abraço a todos. É isso. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite, foi um prazer. Tchau. Valeu, então. Tchau, tchau. Fiquem aí.